Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Fabão e vou trabalhar com vocês no nosso curso de Atualidades. Ao longo desse módulo, além de temas socialmente vivos e relevantes do que está acontecendo no momento, a gente também vai trabalhar um certo conjunto de conceitos iniciais que vão te municiar para que você também consiga ler as notícias, ler a realidade ao seu redor, sem fazer algumas confusões que são muito comuns e que podem te atrapalhar na hora da prova. O curso de atualidades, ele não vai te ajudar só para as questões de atualidades que caírem na sua prova de geografia. Ele também pode te ajudar para outras questões de ciências humanas, né? Eventualmente uma questão dissertativa de história, de sociologia, e também uma grande ajuda para as aulas de redação, né? Para te dar repertório, para você não fazer confusões conceituais que podem te atrapalhar ali na hora de desenvolver um raciocínio. Então o curso de atualidades ele é um curso bastante transversal, que dialoga com várias áreas que vão poder te ajudar para o vestibular. Nos nossos primeiros módulos, a gente vai trabalhar um conjunto de conceitos que vão te municiar, que vão te preparar, não só para o meu curso de atualidades, como também te ajudar em outros determinados momentos. Mas para o curso de atualidades é importante que você, desde já, desfaça algumas confusões. Então a gente vai ter, não só nesse módulo como nos próximos, um conjuntinho de conceitos e de funcionamento de algumas coisas que são muito comuns no nosso dia a dia, que a gente fala de maneira muito informal às vezes, mas que conceitualmente tem muita diferença. O primeiro exemplo, né, que é o da aula de hoje, é entre Estado, com E maiúsculo, Estado, com E minúsculo, e governo, tá? Principalmente Estado e governo, esse Estado com E maiúsculo e governo, são facilmente confundíveis, muita gente usa como sinônimo, mas conceitualmente é errado fazer isso. Então vamos lá. Nosso primeiro conceito aqui vai ser o mais fácil de todos. Vou começar por esse aqui do meio, ó. Estado com E minúsculo. Estado com E minúsculo é um pedacinho de um país, tá? Então a gente poderia colocar como exemplo aqui estados brasileiros, né? Poderia colocar São Paulo, poderia colocar Bahia, poderia colocar Rio Grande do Sul, qualquer pedacinho de país do Brasil eu poderia colocar aqui. Em alguns países, este conceito, né, de estado com E minúsculo não existe, tá? Então, por exemplo, Brasil e Estados Unidos, que são países muito grandes, dividem o seu território em partes menores para melhor administrá-los. Outros países usam divisões parecidas, né? Por exemplo, em alguns lugares, estado com E minúsculo também é sinônimo de província, por exemplo, né? Embora, dependendo do país, o sentido de província possa mudar. Então, nem sempre província é o equivalente a estado. Mas para o vestibular, você pode usar mais ou menos como sinônimos. É uma região administrativa, um pedacinho de um país que é administrado de maneira individualizada, tudo bem? Então, esse pedacinho de país aqui, né, com E minúsculo, ele tem variações regionais e é importante saber que nem todo mundo faz isso. A depender do tamanho, não faz sentido que países usem esse tipo de divisão. Bom, Estado com E maiúsculo e governo já são os mais importantes, principalmente esse daqui, que é um conceito que você vê em geografia geral, né? E que é muito fundamental para ciências humanas. Você vê também em história um pouco como que isso aqui foi sendo formado ao longo da história. Você vê aquela transição, né? Principalmente pensando a nível de vestibular na Europa, né? De um poder mais pulverizado, mais difuso, né? Da Idade Média, para uma centralização no que a história chama de estados nacionais, ou, como às vezes aparece na prova, um estado-nação. Estado com E maiúsculo é o Estado-nação. É aquilo que a gente poderia chamar genericamente, não vá anotar isso como definição lá na sua prova, mas aqui, para melhor compreensão, eu vou chamar, entre aspas, tá, de país. Estado é o país, né? É um país. Brasil é um estado, né? França é um estado, Sudão é um estado. Então, enfim, isso é o país. Lembrando, lá nas suas aulas de geografia geral, você já viu que isso daqui é composto de 3 elementos que são fundamentais. O primeiro elemento, que está aqui dentro, é o território. Todo estado-nação possui um território definido, com fronteiras muito bem definidas. Um pedaço do planeta onde ele tem soberania, onde ele manda, onde ele controla, onde ele consegue garantir a segurança interna daquela fronteira para dentro, é ele quem controla, né? Inclusive, território já foi definido lá na geografia mais clássica como o espaço dominado por um Estado-nação, né? Segundo ponto aqui, que todo Estado-nação tem, é aquele órgão político centralizado de administração, né? Que é o que a gente chama genericamente de Estado
também com E maiúsculo, moderno. Eu sei que é o mesmo nome e pode ter uma confusão, mas esse Estado moderno é um modo de administração, um modo de se lidar com o poder. Então, é uma maneira mais centralizada, ou seja, o poder está concentrado em uma administração que tem um monopólio praticamente de todas as instituições relevantes. Então, o sistema jurídico, né, as leis, os juízes, os sistemas de violência, as forças de segurança, a polícia, um exército profissional permanente, diferente, por exemplo, do que você estuda lá em História da Idade Média. Esse modelo mais recente na história de poder centralizado, instituições permanentes, regras muito bem definidas, isso é uma característica da nossa época, isso que a gente chama genericamente de Estado moderno. E a terceira e última característica é a ideia de nação. Né? Nação, conforme eu acabei de dizer, é uma ideia. Isso aqui é uma representação simbólica, uma representação mental. É você convencer as pessoas de uma determinada parte do planeta que elas têm algo em comum, que é, por exemplo, o fato de sermos todas e todos brasileiros, né? Nação é uma ideia de pertencimento, é você criar uma representação mental que faça as pessoas acreditarem que aquilo que você chama de território, esse órgão centralizado que forma o país, é algo que faz sentido, que existe na prática. Então, como que você cria a ideia de nação? Você cria uma bandeira nacional, um hino nacional, uma seleção nacional, esportes, Olimpíadas, literatura nacional, você cria uma história nacional, você ensina essa história nas escolas, você tem uma língua em comum, geralmente elegida como oficial ou as oficiais, você tem um território que vai ser representado em mapas, que vai ser representado em peças artísticas, enfim, é uma ideia. Né, que passa, inclusive, não só pela história e pela geografia, mas como, por exemplo, você vê em literatura. Né? No caso brasileiro, por exemplo, essa ideia de nação ela foi forjada, dentre outras maneiras, pela literatura indianista, né? Com José de Alencar, lá no Iracema, aquela representação simbólica, romântica de um indígena que nunca existiu, essa tentativa de criar um passado glorioso, o que a gente chama em ciências humanas de mito de origem. Né? Cada país teria o seu mito de origem. Isso, em atualidades, é muito importante, porque dependendo do mito de origem de um determinado país, essa ideia de nação pode jogar ele contra um outro vizinho ou ser aliado de um determinado vizinho, enfim, a depender de como que essa representação é feita. Né? Posso dar um exemplo rápido. O mito de origem, por exemplo, da nação ucraniana, hoje o mito mais aceito, ele joga diretamente uma representação negativa sobre a Rússia. Né? Então, colocar um determinado mito de origem como fator de coesão, como fator de coerência, como fator de união de uma determinada população, você pode automaticamente implantar uma ideia que vai modificar a relação dela com os vizinhos. Então, essa ideia aqui pra gente é muito importante. Assim como funcionam as estruturas desse Estado. Tem variações internas aqui dentro. Tem Estados modernos, que são monarquias, que são parlamentaristas, que são presidencialistas, tem essas variações, né? Alguns têm eleições, alguns são ditaduras, mas essa ideia de um poder centralizado, de um exército permanente, de estruturas permanentes, ela continua, ela é meio que uma constante da nossa época. Praticamente todos os lugares do mundo têm esse tipo de governo de uma maneira ou de outra. E conforme eu vou falando que são estruturas permanentes, né? As universidades, os hospitais, os departamentos de trânsito, os senadores e deputados, todas essas instituições, esses cargos, né, eles são relativamente permanentes. O que troca são as pessoas que estão ocupando a gestão desse Estado moderno. E é isso que significa aqui a nossa última palavra, que é a palavra governo. A palavra governo, ela nada mais é do que uma gestão temporária. Ou seja, a cada X anos, troca o grupo que está no governo, né? Pode ser um grupo do mesmo partido, pode ser um grupo de partido diferente, pode ser um grupo completamente diferente. No caso brasileiro, essa troca ocorre por meio das eleições. Você percebe que quando troca o grupo que está no poder por meio da eleição, isso não significa que vai trocar todos os professores de universidades, médicas e médicos, enfermeiras e enfermeiros. Não vai trocar tudo, certo? Essas estruturas são permanentes ou semi-permanentes. O que troca são as pessoas que ocupam os cargos de senador, deputado, presidente, etc. Então, essa gestão temporária, ela pode fazer pequenas alterações nesse Estado moderno aqui. Essa gestão temporária pode fazer pequenas alterações de território, mudar um pouquinho a ideia de nação,
fazer algumas mudanças internas da estrutura do Estado moderno, mas são sempre mudanças pontuais. É claro, gente, que eventualmente um grupo que seja muito diferente, um processo revolucionário, por exemplo, ele pode entrar e destruir algumas dessas estruturas e reconstruir de novo. É o caso, por exemplo, do que aconteceu na Revolução Russa, em 1917. É um processo revolucionário. Mas o mais normal é que o grupo que ganha o governo faça pequenas alterações ou até mesmo não faça nenhuma, só faça a gestão. Como que vai distribuir os recursos, uma outra lei diferente, etc. Então tudo isso pode ser feito, tá? Mas o normal é que essas gestões mantenham a maior parte das estruturas e vão ali governando, né? Seguindo com o seu caminho de distribuição de recursos e, enfim, decidir que grupos vão ser favorecidos, que grupos vão ser prejudicados nessa distribuição de recursos, certo? Pode aí tirar o seu print da nossa lousa, tá? Vou tirar minha mão aqui da sua frente e seguiremos aí com mais conceitos iniciais de atualidades, beleza? É isso, pessoal. Até mais e bons estudos.